Que bom chegar até você através de mais um Estudo Central. Que bom que você está aí nos assistindo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as pessoas com quem você vai compartilhar esse vídeo também. Eu aproveito para pedir que você deixe o seu like. E se você não faz parte da nossa grande família, da comunidade ali no YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba, se inscreva agora no nosso canal, vai ser muito bom ter você ali com a gente. Hoje nós estamos de volta, então, com o estudo da lição da Escola Sabatina. O tema hoje, as duas testemunhas do grande conflito. Eu gostaria de lembrar a você, possivelmente você recebeu esse livro em casa. Se esse livro você ainda não leu, se ele está lá empoeirando na sua estante, é hora de tirar o livro da estante, ler, estudar, porque aqui é testemunho da Palavra de Deus, tá bom? Aproveite e leia o livro, leia o grande conflito com a Bíblia do lado, para você ter certeza de que ele está dizendo é a verdade, tá bom? Eu gostaria, como de costume, mandar aquele abraço, né, para as pessoas que nos acompanham e que deixaram os comentários aqui. Eu gostaria que você também deixasse comentário aqui para a gente. Está gostando? Se não estiver gostando também, deixe o seu comentário para a gente melhorar a cada programa. Então, nosso abraço hoje vai para o Tony Oliveira, de Cotia, aqui perto de Sorocaba. Um grande abraço, Tony. O Jorge Ribeiro também, lá de Belém do Pará, mais distante, está nos assistindo também. Tem nos assistido, né, Jorge? Um abraço para você, que Deus também te abençoe aí. O Ricardo Boschetti Novoa, de Tariri, São Paulo, também no estado de São Paulo, mais próximo da gente. A Andréia Costa, que nos assiste do Chile. Muito obrigado pela sua audiência aí. Compartilhe esse programa também com mais pessoas aí do Chile, tá bom, Andréia? E o Lino Valentim, que nos assiste de Maputo, no Moçambique. Olha só, nosso programa está chegando a grandes distâncias e isso se deve a você, que nos ajuda compartilhando esse conteúdo com quem você ama, com quem você quer encontrar lá no céu, porque a palavra de Deus é a palavra de salvação. E hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais que aceitaram o nosso convite para estar aqui com a gente. E eu aproveito para apresentar então a Teru Gouveia. Na verdade, ela dispensa apresentações, é apresentadora do programa Vida e Saúde da Novo Tempo, você já deve conhecer. Se não conhece, depois você procura lá no Novo Tempo. Teru, muito obrigado por estar aqui com a gente, uma alegria para a gente receber você. Prazer é meu estar com vocês aqui e vamos juntos estudar a Palavra de Deus através da lição. Uma honra, viu, Alex? Amém. A alegria é nossa, Teru. Estamos recebendo também o Wagner Piazzi, que é pastor departamental aqui na APSO, Associação Paulista Sudoeste. Pastor, quais são os departamentos que o senhor atua hoje aqui na APSO? Estou muito feliz por estar aqui com vocês, uma honra mesmo. E atualmente nós estamos na frente de alguns ministérios, como Missão Global, Novo Tempo, nós cuidamos dos amigos da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, também na área de saúde e do MAP, que é o Ministério Adventista das Possibilidades, que trabalha com as pessoas com deficiência, enlutados. Também temos um ministério junto aos cuidadores, é bem amplo e é muito bonito, é o evangelismo através da inclusão. Amém, amém. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, pastor? Eu vou aproveitar para pedir para o senhor fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo, então. Tá joia. Querido Pai, bondoso Deus, estamos aqui nesse momento com a Tua Palavra a ser aberta, com os corações voltados para ouvir a Tua voz e te pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Quando no início da criação tudo era trevas, não havia forma, tudo era vazio, pelo poder da Tua Palavra o vazio foi preenchido, trevas transformaram-se em luz. E onde não havia nada, beleza foi criada. E te pedimos também que a Tua Palavra alcance os corações vazios, dissipe as trevas e que o Senhor traga forma, beleza no nosso caminhar com Jesus. Te pedimos no nome dEle. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, vou pegar aqui o meu guia de estudos também, que é a nossa referência, você já sabe, a lição da Escola Sabatina. Está aqui no link, para você que não tem a lição, você pode acessar o link aqui na descrição do vídeo com o PDF da lição. Você pode imprimir, pode usar no celular, usar no computador, mas se você quiser ter uma lição como a nossa aqui, impressa, acessa, depois de passar o sábado, né? Acesse o site cpb.com.br, você tem condições de fazer assinatura anual, então a cada trimestre você vai receber na sua casa uma lição como a nossa aqui para você acompanhar não só o estudo central, mas a lição da Escola Sabatina nas igrejas adventistas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, às 9 horas da manhã. Muito bem, vamos ao nosso tema.
Já chegamos na lição número 6. Né? E só lembrando para você que nos acompanha, a lição se baseia nos capítulos 12 a 17 do livro Grande Conflito, que se você também não recebeu, né? No início eu mostrei o livro aqui, se você não recebeu, basta procurar uma igreja adventista do sétimo dia, a gente vai ter uma alegria de entregar esse presente para você. Muito bem, as duas testemunhas. A gente tem algumas características, mas antes de a gente entrar, né, propriamente falando a respeito dessas testemunhas, a lição traz um exemplo muito interessante, né? A Bíblia, os cristãos e a Bíblia eram perseguidos, né? Foram perseguidos ao longo de... Na verdade, a gente pode dizer que até hoje, né, existe uma perseguição. Em um determinado momento, um senhor, William Tyndall, né, que viveu em 1494 a 1536 lá na Inglaterra, era um estudioso, né, se formou em Oxford, estudava as escrituras em hebraico e grego e passou a traduzir a Bíblia e a distribuir a Bíblia. E estava crescendo demais, né, as vendas, a distribuição da Bíblia estava crescendo demais, e aí então um bispo procurou e falou: olha, eu quero comprar um grande número da Bíblia. E evidentemente que ele vendeu, né, uma oportunidade de vender a Bíblia para ele. Só que a intenção do bispo era queimar as Bíblias que ele comprou, olha só, né, por conta da perseguição à palavra. E foi isso que aconteceu de fato, ele comprou as Bíblias, levou em praça pública e queimou a Bíblia. Só que com isso aconteceu um fenômeno, porque se multiplicou o número de Bíblias após esse fato. E aí foram perguntando, em algum momento, questionando, né? O que aconteceu? Como é que você conseguiu produzir tantas Bíblias? Aí ele falou: olha, esse bispo pagou caro e comprou um lote muito grande de Bíblias. Com o que ele me pagou, eu consegui imprimir muito mais Bíblias, e assim a palavra de Deus foi sendo distribuída aí, né? Então a lição já inicia dando um recadinho para a gente: não importa o que aconteça, Deus está no comando. Né? Muitas vezes acontecem algumas coisas que parecem que são ruins num primeiro momento, não é? Parece que não vai dar certo, mas Deus está sempre controlando, né? Para que a palavra de Deus alcance os corações. Mas tem algumas características, né? A lição traz o tema como as duas testemunhas. Esse nosso amigo William Tyndall foi uma testemunha, né? Assim como grandes reformadores foram testemunhas da palavra de Deus ao longo do tempo aí. Só que a lição de domingo, ela cita algumas características e diz que essas duas testemunhas vestiam-se de pano de saco. Né? Para a gente pode soar estranho, eu gostaria que vocês me ajudassem aí, explicando para quem nos assiste o que será que quer dizer as testemunhas se vestiram de pano de saco. Para a gente hoje, logicamente, quando a gente fala de profecia, nem tudo é tão claro, né? A gente precisa ir descobrindo. Na sua opinião, pastor, o que isso significa para a gente hoje? Então, o livro de Apocalipse é um livro simbólico, né? Grande parte dele. Muitas pessoas até têm medo de estudar esse livro porque ele trabalha com vários símbolos, fala sobre um juízo futuro, etc. e tal. A gente não precisa ter medo porque esse livro apresenta Jesus Cristo, é a revelação de Jesus, seu amor, seu plano para a gente. E especificamente a lição dessa semana, ela trabalha esse tema, as duas testemunhas. Primeiro, quem são essas duas testemunhas? Quem são essas testemunhas? Antes de falar de como elas estão vestidas, né? Quem são essas duas testemunhas? É interessante que o livro de Apocalipse apresenta vários links. Então, se esse livro fosse digitalizado, se nós apertássemos aqui nessa expressão duas testemunhas, e outros termos que veremos aqui durante o nosso estudo, nós iríamos para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento também é base para entendermos o livro de Apocalipse, né? Então existem vários links, várias expressões, e é importante aquele que está nos assistindo aqui, estudando conosco, isso aqui é uma classe, né, de interação, sim, ficarem atentos a isso. Então, assim, quem são as duas testemunhas? Em geral, os adventistas, os teólogos adventistas creem que essas duas testemunhas se referem à palavra de Deus, às Sagradas Escrituras. Nós temos várias razões para isso.
Uma delas é o seguinte, que, como diz o texto aqui em Apocalipse 11, né, diz que, verso 4, olha só que interessante, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros. Se nós apertássemos aqui o link, nós seríamos dirigidos para Zacarias capítulo 4, Sim. né, onde ele o azeite derramado sobre a lâmpada. Candelabro é uma espécie de lâmpada, né? Talvez, se apertássemos também o link aqui, na expressão candelabro, seríamos dirigidos também ao Salmo, que é um salmo bem conhecido, 119, 105, lâmpada para os teus pés, para os meus pés é a tua palavra. Então, assim, o azeite aqui representando o Espírito Santo, conforme diz Zacarias, os candelabros representando, de maneira geral, esse é o entendimento da Igreja Adventista, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus sendo iluminada pelo Espírito Santo, iluminando outras pessoas. Vestidas de panos de saco. Essa expressão também se refere a luto, a tristeza, a também, por exemplo, quando Jonas ele dá o recado para os ninivitas, para o rei e etc., de que Jonas, Nínive, dentro de 40 dias seria destruída. Eles se vestem de pano de saco, sinal de tristeza, né? E durante o nosso estudo nós vamos entender um pouquinho mais porque essas duas testemunhas estão vestidas de forma a apresentar luto, vergonha, tristeza, etc. e tal. Muito bem, como o pastor bem trouxe para nós, né? Essas duas testemunhas, por que será que duas testemunhas? Se a palavra de Deus é uma só. Né? O que a lição vem mostrando para a gente? Os adventistas do sétimo dia sustentam a ideia de que essas duas testemunhas são as escrituras sagradas, o Velho e o Novo Testamento. Ok. E aí, durante esse período, a gente tem que entender que... e eu fico até pensando, né? Porque quando eu estava estudando essa lição, pensando, nossa, por que Deus não colocou tudo assim, olha, é isso, é aquilo, tal ano, tal data, tal pessoa... tem tanta beleza nessas figuras e nesse vai e vem, pastor, vai para o Antigo Testamento, volta, porque Deus ele é muito didático, então ele tem figuras no Velho Testamento que exemplificam, e a gente vai vendo isso aqui à medida que a gente vai estudando o grande conflito, exemplificam tudo o que acontecer depois verdadeiramente, a morte de Jesus, o sacrifício dele por nós, a intercessão no santuário. E aí, essas duas testemunhas vestidas de saco simbolizam a perseguição das Escrituras no momento em que as Escrituras não eram pomposas, como foram em algumas épocas. Essas Escrituras estavam agora no momento de contrição e de... Pensa, né? A gente vai analisar um pouquinho o contexto, né? A Idade Média, a Bíblia sendo rejeitada, sendo questionada e sendo retirada. Né? Exatamente. E aí a gente vê as duas testemunhas, a Bíblia sendo... E aqui no comentário para professores fala o seguinte, que a gente pode ser rápido em apontar que a perseguição contra as Escrituras já existia antes de 538 depois de Cristo, quando os romanos ali zombavam, né? Que isso? Vocês estão estudando isso aí? Nada a ver. Mas se esses cristãos não tivessem a Bíblia, alguns que tinham manuscritos bíblicos os entregavam para serem queimados e profanados publicamente. Olha só, então quer dizer que a Bíblia estava sendo assim, de uma maneira massacrada, publicamente, numa tentativa do quê? De que essas testemunhas não mais existissem. Que elas caíssem em descrédito, caíssem em desonra, para que as pessoas deixassem de crer, né? Porque assim, quando a gente fala de Deus, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e se a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra é poderosa. Mas a intenção, nessa idade chamada Idade Escura, né? Lá na lição 4 a gente falou um pouquinho mais a respeito da Idade Média, né? Como a Teru bem falou, a Bíblia foi retirada de circulação, as pessoas não podiam ter a Bíblia e não podiam defender a Bíblia. Né? Você defender a Bíblia era motivo de tortura e de morte. Né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz para a gente, lá em Apocalipse, como o pastor citou, Apocalipse 11, algumas características. A Bíblia, ou a palavra de Deus, tem autoridade para profetizar
ou seja, para dizer aquilo que vai acontecer, né? Elas estavam vestidas de pano de saco porque realmente nesse período foi um período muito triste, especialmente para os cristãos, né? Aqueles que criam na palavra de Deus e tinham que se esconder, né? Era um cristianismo velado, porque hoje nós podemos sair às ruas, distribuir os livros Grande Conflito, dar estudos bíblicos para quem quiser, mas houve um tempo que isso não poderia acontecer. A outra característica da palavra de Deus é que tem o Espírito Santo e luz, né? Traz luz para a vida das pessoas. Da sua boca sai fogo devorador, que devora os inimigos. Por quê? Porque ela aponta os erros, né? A palavra de Deus, da mesma maneira que ela traz a salvação, fiquem à vontade, tá? Para comentar a hora que vocês quiserem. Eu estou lembrando aqui da época em que Moisés realmente falou, e no meio ali do povo hebreu, não aconteciam as pragas, e a palavra de Deus transformou a água em sangue para aqueles que não criam que ele era poder. E esse poder de fogo, de sangue, que é mencionado aqui em Apocalipse 11, ele novamente tem uma figura lá atrás, né, pastor? O tempo inteiro a gente vê esse paralelo, é muito interessante. E assim como o pastor citou aqui, esse link, gostei da ideia do link, né? Se a gente pudesse clicar aqui e remeter ali para o Antigo Testamento, para as referências. Se a Bíblia for digital, nós estamos com a Bíblia física aqui, né? Olha, o pessoal da CPB, fica a dica aí para vocês, olha, o pastor você dando consegue, uma dica preciosa. Ele já consegue clicar e vai direto porque a referência. Tem esse bate-bola, jogo rápido, né? Então você clica e vai, porque tem vários links de fato. Um outro ponto, acho que interessante a gente ressaltar, vocês falaram muitas coisas bem bacanas, o pessoal deve estar atento aí e anotar, né? A minha Bíblia mesmo, ela tem várias observações. A questão do pano de saco também se refere a tudo que vocês disseram, mas a um outro detalhe. É que a Bíblia foi colocada no mesmo pé de igualdade da tradição da igreja. A tradição, segundo o catolicismo, e aqui a doutrina católica, não está acima da palavra, mas está em pé de igualdade. Isso é um grande problema na visão protestante. Por quê? A Bíblia precisa ser a única regra de fé e prática. Quando a tradição é colocada no mesmo pé de igualdade da Bíblia, ela acaba, na prática, suplantando a Bíblia. Então, vários conceitos que muitas pessoas acreditam de forma até sincera, e aqui eu não estou para julgar a motivação do coração de ninguém. A gente está olhando para o texto, fazendo análises, levantando questionamentos. Isso é importante, sabe, para a nossa caminhada de fé, né? Para o nosso crescimento como pessoas, tendo a palavra em nossas mãos e o Espírito atuando no coração e na mente. Precisa estar atento e assim, de fato, fazer alguns questionamentos pessoais. O que a Bíblia representa para mim hoje? Em que pé ela está? Porque hoje, agora trazendo para o século XXI, e não só agora, já há algum tempo, as pessoas têm falado o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso aqui é muito sério, porque a Bíblia não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Entendeu? Então, a teologia liberal tem trazido isso. A Bíblia é um livro comum, como tantos outros livros. Tem aí muitas coisas bacanas, sabedoria, mas ela não é a palavra. Ela se torna a palavra no momento que você lê. Então, se para você isso faz sentido, ela é a palavra, ela contém a palavra. Isso é uma outra estratégia. Acredito eu que essas duas testemunhas, as Sagradas Escrituras, ainda hoje, de certa forma, estariam vestidas de luto, de pano de saco, por essas artimanhas que minam a autoridade da palavra, né? É interessante pensar assim, porque se você coloca que a lição traz, né, que a Igreja Católica, ela realmente colocou esse pé de igualdade, né, de várias maneiras. A gente tem uma lista aqui. Mas e hoje? Eu coloco a Bíblia em que lugar da minha vida? Porque isso precisa ser pessoal. Isso precisa ser pessoal. As minhas escolhas, a Bíblia é levada em consideração na hora de escolher um cônjuge, um namorado, na hora de escolher um trabalho, na hora de escolher um divertimento. A Bíblia está em que lugar? Na hora de comer, né? Na hora de comer, né, pastor?
Quando a gente traz a Bíblia para esse nível mais baixo, né, aí os nossos gostos pessoais vão, como o pastor falou, vão prevalecer. Né? Assim como na alimentação, né? Se a gente não tiver regras, cuidados com a alimentação, a gente vai fazer só trazer aquilo que a gente gosta somente, né? Não exatamente aquilo que é bom. Eu vou pular um pouquinho aqui já para terça-feira, porque aconteceu um fato histórico aqui importante e gostaria do comentário de vocês, né? Porque durante tempos e metade de um tempo, a gente já viu lá na lição 4, 1260 anos, a palavra de Deus foi tirada, né? Houve o domínio da Roma papal, mas então Napoleão e o seu general Béthier, eles tiraram o Papa da liderança. E o que aconteceu? Conta pra gente o que aconteceu nesse período aí. Porque você fala, não, mas agora sim a Bíblia vai voltar a ter o seu destaque. Mas pelo contrário, né? Parece que foi pior ainda a perseguição. Então, Apocalipse 11 apresenta que após nesse período, né? 1260 anos, de 538 a 1798, então acontece a Revolução Francesa. Aqui está um ponto que eu acho que importa a gente ressaltar, a questão de a gente olhar para a profecia, olhar para a história. O método que a maioria dos teólogos adventistas utilizam para interpretar é o método gramático histórico. Você olha para o texto, mas olha para a história também. E tenta verificar se no período, em algum período histórico, esses fatos aconteceram. E nós acreditamos que foi na Revolução Francesa, né? E a Bíblia, ela foi ali, não vou dizer exterminada, mas praticamente, Claro, né? Praticamente. Naquela região ali, certo? Na França, na República Francesa, leis surgiram para, de fato, tentar exterminar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela não pode ser exterminada, né? Os homens podem tentar, e a Bíblia, de fato, historicamente, ela foi um livro muito perseguido, mas é o livro mais vendido até hoje, né? Sim. Entendeu? Então, assim... Mais vendido e mais lido, né? Mais também. lido. Então, por um período, ela morre. Aqui o texto diz que os corpos dessas duas testemunhas são colocados em praça pública. O não sepultamento era um sinal de desrespeito, né? De confronto. Compara cadáveres, né, pastor? Cadáveres em praça pública. Então, é uma exposição mesmo, né? Os reis faziam isso para humilhar, para colocar terror, né? Então, assim, é bem interessante que houve uma tentativa, mas o texto também, bíblico, diz que elas ressuscitaram com o sopro de Deus, né? Olha só que interessante aqui, tem um trechinho dessa lição de terça-feira que diz assim, olha, quando a autoridade das Escrituras é negligenciada, autoridades humanas tomam o seu lugar. E aí você vai descendo aqui esse trecho, isso muitas vezes vai gerar perseguição, muitas vezes não vai gerar perseguição, porque se as pessoas não têm Deus, elas querem ser contra Ele e vão perseguir. As tradições, e nesse sentido, mais um sentido aqui que as duas testemunhas estão vestidas de saco, é que a tradição ficou acima, mas a Bíblia continuou fazendo o seu trabalho. É interessante que, olha, essas duas testemunhas, suas verdades estavam escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e rituais. E essas duas testemunhas ainda profetizavam, a Bíblia ainda falava, por quê? Porque havia aqueles que não pregavam mais publicamente, mas viviam, eu achei isso aqui demais, viviam de acordo com os seus preceitos. Eram poucos, a massa era maior, a perseguição era muito maior, mas esses poucos brilharam. E isso é muito interessante. Você pode ter um quarto fechado, cortina blackout. Se tiver uma brecha, aquela pequena luz, vai trazer o que a gente precisa suficiente para enxergar. E foi o que aconteceu nessa época. Essas pessoas não podiam mais carregar a Bíblia, mas elas falavam com honestidade, com veracidade, aquilo que as pessoas... E também, eu entendendo o contexto, é até justificável que tudo isso tenha acontecido, que toda essa rebeldia tenha acontecido contra a palavra de Deus, no sentido de os abusos cometidos foram tantos os excessos, que né? Realmente as pessoas estavam, olha, por aqui, não dava mais, porque a Bíblia tinha sido distorcida. Então aqueles que, e isso se aplica a nós hoje, quando nós estudamos a Bíblia com humildade de coração
e pedindo que o Espírito Santo ajude a gente a compreender a verdade por trás de um verso, de uma partezinha ali, ele fala e aquilo é suficiente. E às vezes a gente vai enfrentar um batalhão contra aquilo que a gente entendeu que Deus falou pra gente. Tem que levar em conta o contexto bíblico todo, mas é o suficiente para que a gente possa resistir. A gente tem que se apegar. Olha que interessante que a Teru falou sobre os excessos, e talvez hoje, trazendo para o século XXI, alguns religiosos tenham sido, infelizmente, abusados pelos excessos cometidos contra a palavra e contra eles. E em nome da palavra. Em nome de Deus. Em nome de Deus já se matou, já se extorquiu, já se roubou, né? Então, assim, eu quero fazer um convite para aqueles que talvez estejam nos escutando, nos assistindo, fazendo as suas atividades aí, etc e tal, e acompanhando a gente aqui. Permita que, assim como a palavra aparentemente morreu naquela região, mas ressuscitou pelo sopro de Deus, que pelo sopro do Espírito, a palavra de Deus reviva nos seus corações. Porque tem muita gente que já não acredita mais na Bíblia por ter sofrido abusos por religiosos, etc e tal. Então permita que o sopro do Espírito reviva a palavra no seu coração. Porque a palavra de Deus, de fato, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela dá sentido para a nossa caminhada, ainda hoje. E ela pode reviver no nosso coração. Amém. Muito obrigado pelo seu comentário, pastor. Eu vou passar agora para a Teru. A gente está caminhando para encerrar nosso estudo de hoje. Teríamos muito mais coisas para dizer, né, Teru? Mas conclua então para a gente as suas palavras aí. Tem que estudar. É o seguinte, essa lição aqui, se você olhar a espessura dela comparada com o livro Grande Conflito, que é a base para essa lição, o pastor Mark Filling, que é o autor, ele fez um trabalho excepcional. Ele conseguiu sintetizar assuntos que são complexos. Eu mesma, ao estudar essa lição, falei, nossa, as duas testemunhas morreram. Porque quando você lê no verso na íntegra, e depois você lê a sequência, mas ressuscitaram, eu falei, nossa, mas a palavra de Deus acabou? Não, você precisa estudar e entender que a sua fé, ela não vai ser fortalecida somente quando você fala para Deus, quando você ora, quando você canta louvores. Você pode até viver, mas vai ser superficial, porque quando nós lemos é Deus falando a nós. É Deus falando, e quando Ele dá pistas do que vai acontecer, comprovando com o que já aconteceu na história, a história já vem mostrando que Ele é fiel e Ele é verdadeiro, a nossa fé fortalece. E nós podemos ter a certeza de que, embora pareça que está tudo acabado, como as duas testemunhas aqui, vestidas de saco, aparentemente acabadas, mortas, Deus é mais. Deus é poderoso e Ele vai ser o vencedor derradeiro. Ele já é o vencedor, mas com a miséria, com o sofrimento e com tudo que a gente enfrenta aqui, com tanta desgraça, às vezes a gente é tentado a pensar que, uau, isso não vai ter fim. Mas já está escrito. Ele é mais, Ele é fiel e Ele é vencedor por nós. Amém, amém. E a lição traz aqui para a gente um texto, ele diz, vai chegar o tempo que os reinos desse mundo se tornarão do nosso Senhor, ou tornarão o nosso Senhor vitorioso. O mal é derrotado, Jesus vence e Satanás perde. Na verdade, Satanás já perdeu, né? Quando Cristo ressuscitou, morreu na cruz, ressuscitou, Satanás ele já sabe que ele perdeu. Mas ele continua aí tentando alguma coisa, né? A justiça triunfa e a verdade reina. A palavra de Deus é eterna, né? Por mais que os homens tentem destruí-la, o ser humano não vai conseguir destruir a palavra de Deus. E em breve, muito breve, né, nós acreditamos como cristãos, como adventistas do sétimo dia, que Jesus vai voltar, vai reinar nesse mundo e vai nos levar, né? Que você e eu e nós que estamos aqui estejamos preparados para subir ao céu quando Jesus voltar. E para nos prepararmos, precisa estudar a palavra de Deus, precisa estudar os guias que Ele nos deixou, as orientações que Ele nos deixou. Teru, você pode orar para a gente, para finalizar, por favor? Vamos lá. Feche seus olhos. Grande Deus e Pai, obrigada por teu amor infinito por nós. Obrigada por considerar que nós seríamos capazes de entender a tua mensagem contida aqui na Bíblia. E nós sabemos que
Até isso é mérito teu. A sabedoria que vem de ti é capaz de desvendar os mistérios, Senhor, que revelam esse teu amor, que vai finalmente nos levar para morar contigo. Ajuda-nos nessa caminhada, ó Deus, que nós não desistamos. Feche os nossos olhos para as coisas que não importam nessa caminhada e abra os nossos olhos para a visão daquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Guarda cada filho teu, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, Teru, Pastor Wagner. E você aí que nos acompanha, fica com Deus. Até o próximo Estudo Central.